Você já parou para pensar sobre o quanto a inteligência artificial impacta sua vida e, ao mesmo tempo, levanta questões críticas sobre sua privacidade? Em um mundo cada vez mais dominado por algoritmos, onde suas informações pessoais são coletadas e analisadas a todo momento, surge uma pergunta crucial: estamos realmente seguros? Prepare-se para mergulhar em uma discussão profunda que explora os desafios e oportunidades que a inteligência artificial traz para nossa liberdade e segurança. Fique conosco e descubra como navegar nesse novo cenário tecnológico. A inteligência artificial refere-se à capacidade de máquinas e sistemas computacionais de realizar tarefas que, normalmente, requerem inteligência humana. Isso inclui atividades como aprendizagem, raciocínio, percepção e até mesmo interação em linguagem natural. De forma simples, podemos entender a inteligência artificial como a simulação dos processos de inteligência humana por sistemas computacionais. Com o avanço da tecnologia, diferentes formas de inteligência artificial estão se tornando parte integrante do nosso dia a dia. Desde assistentes virtuais, como a Siri e a Alexa, que nos ajudam a gerenciar tarefas simples, até sistemas complexos que analisam grandes volumes de dados para prever comportamentos ou tendências, a inteligência artificial está redefinindo a forma como interagimos com o mundo ao nosso redor. No entanto, é vital que compreendamos as implicações desse avanço tecnológico. À medida que a inteligência artificial se torna mais prevalente, questões sobre como esses sistemas aprendem, armazenam e utilizam dados pessoais se tornam mais urgentes. Assim, enquanto a inteligência artificial oferece muitas vantagens, ela também levanta preocupações significativas sobre a privacidade e a segurança dos dados do usuário. A história da inteligência artificial é longa e fascinante, remontando ao início do século XX, quando os primeiros pensadores começaram a explorar a ideia de máquinas que pudessem pensar. O termo inteligência artificial foi popularizado na Conferência de Dartmouth em 1956, onde visionários como John McCarthy e Marvin Minsky começaram a formular teorias e criar algoritmos que imitassem o raciocínio humano. Ao longo das décadas seguintes, a inteligência artificial passou por altos e baixos, conhecidos como invernos da inteligência artificial, períodos em que o entusiasmo e os investimentos diminuíram devido à falta de resultados promissores. No entanto, avanços significativos foram feitos na década de 1990 com o aumento da capacidade computacional e a introdução de técnicas de aprendizado de máquina. Nos anos 2000, especialmente com a explosão da internet e do Big Data, a inteligência artificial começou a prosperar de verdade, alimentada por imensos conjuntos de dados e algoritmos cada vez mais sofisticados. Hoje em dia, a inteligência artificial se encontra em praticamente todos os setores, desde saúde até finanças, transformando a forma como trabalhamos e vivemos. Essa rápida evolução, porém, traz à tona um novo conjunto de desafios, especialmente a questão da privacidade. O impacto da inteligência artificial no cotidiano é inegável. Hoje, a tecnologia e inteligência artificial não apenas influencia como consumimos informação, mas também molda nossas interações sociais e decisões comerciais. Por exemplo, as plataformas de redes sociais utilizam algoritmos de inteligência artificial para personalizar nosso fluxo de notícias, mostrando conteúdos que são mais suscetíveis de nos interessar com base em nossas interações anteriores. Além disso, sistemas de recomendação em serviços como Netflix e Spotify utilizam inteligência artificial para sugerir filmes e músicas, proporcionando uma experiência altamente customizada. No entanto, esse grau de personalização vem acompanhado de um custo, pois esses sistemas coletam e analisam uma quantidade imensa de dados pessoais para operar efetivamente. Isso nos leva a refletir sobre o equilíbrio entre os benefícios da conveniência que a inteligência artificial oferece e os riscos associados à vigilância de dados pessoais. As ferramentas que parecem tornar nossas vidas mais fáceis podem, inadvertidamente, comprometer nossa privacidade, levando frequentemente a um estado de vulnerabilidade, onde informações pessoais podem ser mal utilizadas. À medida que a sociedade se torna cada vez mais dependente de tecnologias digitais, as questões de privacidade emergem como uma preocupação central. A era digital, caracterizada pela coleta massiva de dados, deu origem a diversas plataformas que conseguem traçar perfis detalhados de usuários utilizando técnicas de inteligência artificial. Esses perfis podem ser utilizados para publicidade direcionada, mas também podem representar uma ameaça quando se trata da segurança dos dados.
Incidentes de vazamento de dados e uso indevido de informações pessoais têm se tornado comuns, gerando um clima de desconfiança entre os usuários. Além disso, muitos consumidores não têm uma compreensão clara de como suas informações estão sendo coletadas e utilizadas, levantando questões éticas sobre consentimento e transparência. O desafio que temos pela frente é encontrar um equilíbrio entre inovação e proteção à privacidade. Isto é fundamental para assegurar que o uso da inteligência artificial não comprometa a liberdade e a segurança dos indivíduos, e que políticas adequadas sejam implementadas para garantir a integridade dos dados em um mundo cada vez mais automatizado. A automatização e eficiência são dois dos principais benefícios proporcionados pela inteligência artificial e inteligência artificial. Com a introdução da inteligência artificial em diversos setores, tarefas que anteriormente eram realizadas manualmente e demandavam muito tempo agora podem ser executadas de forma rápida e precisa. Por exemplo, em ambientes de trabalho, a inteligência artificial pode automatizar processos como o gerenciamento de estoques, o acompanhamento de vendas e até mesmo a análise de dados. Isso não apenas reduz o tempo necessário para essas atividades, mas também minimiza os erros humanos, resultando em operações mais confiáveis e eficientes. Para as mulheres acima de 50 anos, que muitas vezes buscam maneiras de otimizar seu tempo e aumentar sua produtividade, a automação pode ser uma aliada valiosa, permitindo que se concentrem em tarefas mais importantes e gratificantes. Além disso, a automatização pode beneficiar empresas, possibilitando um melhor uso dos recursos e, consequentemente, podendo repercutir em uma maior lucratividade. Por exemplo, no setor de saúde, a inteligência artificial tem sido utilizada para automatizar processos administrativos e agilizar o atendimento ao paciente, o que não só melhora a experiência do usuário, mas também permite que os profissionais de saúde se dediquem ao cuidado de seus pacientes, em vez de se perderem em papéis e burocracias. Portanto, à medida que as tecnologias de inteligência artificial continuam avançando, a automatização será um componente central, promovendo eficiência e eficácia em uma variedade de campos e atividades cotidianas. A melhoria na tomada de decisões é um dos aspectos mais notáveis que a inteligência artificial pode oferecer. Com a habilidade de processar e analisar grandes volumes de dados rapidamente, a inteligência artificial permite que tanto indivíduos quanto organizações tomem decisões mais informadas e embasadas por dados concretos. Por exemplo, em setores como finanças e marketing, as empresas utilizam a inteligência artificial para analisar tendências e comportamentos de consumo, antecipando mudanças e adaptando suas estratégias de forma mais ágil e eficiente. Isso se traduz em melhores resultados financeiros e em uma capacidade de resposta mais rápida às necessidades do mercado. Para mulheres acima de 50 anos, que muitas vezes possuem uma rica experiência de vida e bem como conhecimentos que podem ser complementados por dados, a inteligência artificial pode ser uma ferramenta poderosa, ajudando a validar ou questionar intuições e instintos. Assim, quando se trata de questões pessoais, como planejamento de aposentadoria ou investimentos, a inteligência artificial pode oferecer análises detalhadas que ajudam na escolha do melhor caminho. Além disso, organizações voltadas para o apoio a essa faixa etária podem incorporar inteligência artificial em suas plataformas, oferecendo conselhos personalizados que consideram as particularidades e preferências dos usuários, tornando o processo de tomada de decisão mais eficaz e assegurando que seus interesses sejam respeitados. Dessa forma, ao integrar a inteligência artificial nas suas rotinas de decisões, esse público pode se sentir mais seguro e confiante em suas escolhas. Acessibilidade e inclusão são valores fundamentais no uso da inteligência artificial, especialmente para um público que pode enfrentar barreiras tecnológicas, como as mulheres acima de 50 anos. A inteligência artificial pode atuar como um facilitador, rompendo esses obstáculos e proporcionando acesso facilitado a informações e serviços. Por exemplo, tecnologias baseadas em inteligência artificial, como assistentes virtuais e softwares de reconhecimento de voz, podem ajudar pessoas a interagir com dispositivos tecnológicos de forma mais fácil e intuitiva. Isso é essencial para aquelas que podem não ter crescido em um ambiente digital, permitindo que participem ativamente do mundo online, que é cada vez mais relevante em nossas vidas. Além disso, a inteligência artificial pode ser aplicada em áreas como educação, criando programas personalizados que atendem às necessidades de aprendizado de cada indivíduo.
Para mulheres que buscam requalificação profissional ou novas habilidades, essas plataformas inclusivas podem oferecer experiências adaptadas às suas necessidades e ritmos, favorecendo um aprendizado mais eficaz. No setor de saúde, a inteligência artificial também desempenha um papel importante ao ajudar a diagnosticar condições e fornecer recomendações de tratamento personalizadas, promovendo a inclusão de todas as faixas etárias e garantindo que as mulheres acima de 50 anos recebam cuidados adequados. Assim, por meio da acessibilidade proporcionada pela inteligência artificial, este público pode explorar novas oportunidades e expandir suas opções, ao mesmo tempo em que se sente apoiado por tecnologias que visam a inclusão. A inovação em setores críticos tem se acelerado com a adoção da inteligência artificial, mudando a forma como as indústrias operam e se adaptam às novas demandas do mercado. Um exemplo claro é no setor da saúde, onde a inteligência artificial está revolucionando diagnósticos, tratamentos e até mesmo a gestão hospitalar. As tecnologias de inteligência artificial permitem que médicos analisem exames com uma precisão maior, identificando doenças em estágios iniciais e proporcionando intervenções mais eficazes. Para mulheres acima de 50 anos, que por muitas vezes enfrentam problemas de saúde mais complexos, isso pode significar um acesso melhor a cuidados médicos mais rápidos e precisos, aumentando a qualidade de vida. Outro setor em rápida evolução é o da educação, que vem se beneficiando de métodos inovadores que incorporam inteligência artificial para personalizar a experiência de aprendizado. Plataformas educacionais têm sido desenvolvidas para se ajustar automaticamente ao nível de conhecimento do estudante, permitindo que aprendam em seu próprio ritmo. Essa flexibilidade é especialmente benéfica para mulheres que desejam retornar à educação ou aprender novas habilidades em qualquer fase da vida. As indústrias de transporte e logística também estão passando por transformações significativas, com sistemas baseados em inteligência artificial otimizando rotas e melhorando a segurança. Assim, a inovação trazida pela inteligência artificial não apenas gera avanços tecnológicos, mas também se traduz em oportunidades e melhorias na vida cotidiana das pessoas, promovendo um ambiente mais seguro e eficiente. É crucial que, à medida que a inteligência artificial avança, as discussões sobre privacidade e segurança de dados continuem a ser uma prioridade, garantindo que esses avanços sejam acompanhados de um compromisso sólido com a proteção dos indivíduos. Os vazamentos de dados pessoais se tornaram um tema recorrente na era digital. Muitas vezes, as empresas que prometem segurança em suas plataformas de armazenamento e gestão de dados não conseguem proteger adequadamente as informações dos usuários. Esses incidentes podem surgir de uma série de falhas, como brechas de segurança em sistemas, ataques de hackers ou até mesmo desleixo na gestão de dados. Para muitas mulheres acima de 50 anos no Brasil, que estão se familiarizando com o mundo digital, esses vazamentos podem causar insegurança e desconfiança. Nos últimos anos, ouvir histórias de grandes corporações que enfrentaram escândalos de privacidade e tiveram os dados de milhões de usuários expostos trouxe à tona o quanto estamos vulneráveis. Informações como nossos documentos pessoais, números de telefone, endereços e até dados bancários podem ser acessados de forma indevida, trazendo sérias consequências. Além do impacto direto na segurança individual, os vazamentos de dados geram uma preocupação coletiva sobre a confiabilidade das plataformas que utilizamos diariamente. Por isso, é essencial que as mulheres busquem saber onde e como seus dados estão sendo armazenados e utilizados, e que essas informações sejam sempre mantidas em sigilo, para evitar possíveis surpresas indesejadas. A prevenção, nesse sentido, deve ser uma prioridade, incluindo o uso de senhas fortes e a leitura dos termos de uso de cada serviço antes de fornecer qualquer informação pessoal. A manipulação de informações é uma questão preocupante que surge com o uso crescente da inteligência artificial. Muitas plataformas utilizam algoritmos sofisticados que não só coletam dados, mas também os analisam de maneiras que podem afetar a forma como enxergamos o mundo. Esses algoritmos frequentemente priorizam certos tipos de conteúdo, moldando nossa percepção da realidade com base nos dados que capturam de nossas interações. Para mulheres que podem estar mais vulneráveis a sugestões ou decisões automatizadas, essas manipulações podem ser enganosas. Por exemplo, ao buscar informações sobre saúde, uma mulher pode ser mostrada apenas conteúdos que patrocinam produtos ou tratamentos, em vez de uma gama equilibrada de opções.
Isso não apenas limita a visão da usuária, mas também a coloca em risco de tomar decisões baseadas em informações tendenciosas. Adicionalmente, as técnicas frequentemente utilizadas para manipular esses dados são complexas e, em muitos casos, opacas, dificultando a compreensão do usuário comum. Assim, é fundamental que as mulheres acima de 50 anos fiquem atentas e sempre questionem a origem e a validade das informações que consomem, promovendo uma relação mais crítica e consciente com o conteúdo digital que acessam no dia a dia. Outro aspecto preocupante ligado à manipulação de informações diz respeito ao uso intencional de dados pessoais para influenciar comportamentos de consumo. Muitas empresas utilizam as informações que coletam para construir perfis detalhados das suas usuárias, o que possibilita a criação de campanhas publicitárias altamente direcionadas. Nesse cenário, as mulheres acima de 50 anos podem enfrentar desafios específicos, como a comparação constante com padrões irreais de beleza e sucesso promovidos nas redes sociais. As recomendações de produtos ou serviços baseadas em seus interesses e comportamentos anteriores podem levar a um ciclo de consumo insustentável, estimulando a insatisfação e a insegurança em relação a si mesmas. Para contrabalançar essa realidade, é essencial que esse público se torne mais consciente sobre como suas informações estão sendo usadas e se permita tomar decisões informadas e críticas sobre o que compra. A educação sobre o funcionamento desses algoritmos é um passo importante para empoderar as mulheres, ajudando-as a ver além da superfície das recomendações personalizadas e a não se deixarem levar por uma lógica de consumo manipulativa. A falta de transparência em algoritmos é uma preocupação crescente no contexto da inteligência artificial, pois muitas vezes os usuários não possuem um entendimento claro de como suas informações estão sendo processadas. A complexidade dos sistemas de inteligência artificial faz com que as mulheres acima de 50 anos, que podem não ter familiaridade com tecnologia, se sintam desamparadas e confusas em relação aos riscos que correm ao utilizar diferentes plataformas. É comum que as empresas falem sobre proteção de dados e privacidade, mas, na prática, a maneira como as informações são coletadas e utilizadas permanece em grande parte obscura. Essa falta de clareza pode levar a uma sensação de impotência, pois as usuárias podem não saber a quem recorrer em caso de dúvidas ou problemas. Para enfrentar essa situação, é fundamental que as mulheres exijam mais transparência das empresas, solicitando informações claras sobre como seus dados estão sendo tratados, além de apoiando iniciativas que busquem regulamentar e garantir a proteção da privacidade no ambiente digital. Tornar-se uma consumidora informada e exigente é um passo crucial para recuperar o controle sobre suas informações pessoais e, assim, garantir que sua vida online seja segura e respeitosa. A regulamentação sobre privacidade é um tema de crescente relevância à medida que a tecnologia avança e a coleta de dados se torna mais abrangente. Nos últimos anos, diversos países têm implementado legislação para proteger os dados dos cidadãos, cada vez mais conscientes sobre a importância da privacidade. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, CLGPD, é um marco significativo nesse sentido, trazendo regras claras sobre como empresas devem manejar as informações pessoais. A LGPD estabelece direitos para os titulares de dados, como o direito de acesso, correção, exclusão e anonimização de suas informações. Isso empodera o consumidor, permitindo que controle melhor suas interações com as plataformas digitais, sendo essencial para mulheres acima de 50 anos, que podem se sentir mais vulneráveis neste ambiente. Em comparação, regulamentações similares existem em outras partes do mundo, como o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, GDPR, e na União Europeia, que é reconhecido por seu rigor em proteger a privacidade dos indivíduos. A necessidade dessas regulamentações surge principalmente para garantir práticas transparentes e éticas, combatendo abusos e fortalecendo a confiança do público nas tecnologias emergentes. Com a crescente digitalização e o uso intensivo de inteligência artificial, a regulamentação atual sobre privacidade deve ser constantemente revisada e aprimorada, focando sempre na proteção dos direitos individuais e na promoção de um ambiente digital mais seguro para todos. O papel da Lei Geral de Proteção de Dados, CLGPD, no Brasil e o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, GDPR, e da Europa são fundamentais na discussão sobre a privacidade na era da inteligência artificial. Ambos têm como objetivo principal garantir que os dados pessoais dos cidadãos sejam tratados com respeito e transparência, estabelecendo um novo paradigma que prioriza os direitos dos usuários. A LGPD,
que entrou em vigor em 2020, traz à tona a importância do consentimento do titular dos dados, ou seja, as empresas devem informar de maneira clara e explícita como os dados serão utilizados, garantindo que os usuários possam consentir ou não com suas informações sendo coletadas e processadas. Isso é especialmente relevante para as mulheres acima de 50 anos, que podem não ter sempre clareza sobre como seus dados são manejados em ambientes digitais. Um dos aspectos importantes da LGPD é o direito à portabilidade, permitindo que os usuários transfiram suas informações de uma plataforma para outra, o que proporciona um maior controle sobre seus dados. O GDPR, por sua vez, é considerado uma das legislações mais rigorosas do mundo, trazendo impactos significativos na forma como as empresas operam, exigindo que protejam ativamente os dados pessoais. Esses regulamentos não só procuram proteger os dados, mas também aumentar a responsabilidade das empresas, promovendo um clima de maior segurança e confiança no uso da tecnologia. É imperativo que, na prática, esses direitos sejam respeitados e que as mulheres se mantenham informadas sobre como utilizar essas regulamentações para garantir sua privacidade. Na era da inteligência artificial, os direitos individuais enfrentam novos desafios e, ao mesmo tempo, novas oportunidades. Com o avanço da tecnologia e a coleta maciça de dados, o reconhecimento e a aplicação efetiva dos direitos dos cidadãos se tornaram mais importantes do que nunca. As legislações como a LGPD e o GDPR estabelecem uma base sólida para proteger os direitos dos indivíduos, proporcionando garantias que permitem que as pessoas tenham maior controle sobre suas informações pessoais. Isso inclui direitos como a correção de dados, o direito ao esquecimento e o direito de oposição a técnicas automatizadas de decisão. Para mulheres acima de 50 anos, essas garantias são cruciais, uma vez que elas podem ser alvos de publicidade enganosa e práticas manipulativas, tornando-se mais vulneráveis nas interações digitais. Ao entender e exercer seus direitos, esse público pode, de fato, influenciar a forma como as empresas se relacionam com seus dados. Entretanto, a implementação desses direitos muitas vezes encontra obstáculos, como a falta de transparência e a complexidade das tecnologias envolvidas, o que pode dificultar o acesso e a aplicação prática dos mesmos. Assim, o fortalecimento da educação digital torna-se uma ferramenta essencial, capacitando as mulheres a reivindicarem seus direitos e a interagirem de maneira segura e informada no mundo digital. Isso não só promove um maior empoderamento, mas também contribui para uma sociedade mais justa e respeitosa em relação à privacidade de todos. O cenário da privacidade na era da inteligência artificial apresenta desafios em nível global, já que as normas de proteção de dados variam significativamente de um país para outro. Enquanto algumas nações avançaram na criação de legislações robustas, outras ainda lutam para estabelecer diretrizes adequadas para a proteção de dados pessoais. Essa disparidade pode criar um vazio regulatório que permite que empresas operem em locais com menos restrições, expondo os dados dos consumidores a riscos maiores. Para as mulheres acima de 50 anos e outros consumidores, isso implica em desamparo e a sensação de insegurança, uma vez que podem não ter certeza se suas informações estão protegidas quando utilizam serviços de empresas que operam globalmente. A harmonização das leis de proteção de dados é, portanto, uma necessidade urgente para garantir a segurança dos dados dos cidadãos em todos os lugares, promovendo uma base comum para a proteção da privacidade. Além disso, a luta contra o crime cibernético e mau uso de dados também requer colaboração internacional, visto que os hackers frequentemente atuam além das fronteiras. Isso exige não apenas a implementação de legislações eficientes, mas também a educação adequada sobre como os consumidores podem se proteger. Organizações e governos devem trabalhar juntos para criar campanhas de conscientização que empoderem os cidadãos com informações sobre como prevenir fraudes e proteger seus dados pessoais. Somente através de uma abordagem colaborativa e informada é que será possível enfrentar esses desafios globais e garantir que a privacidade e segurança dos dados sejam respeitadas em um mundo cada vez mais digital. O avanço constante da tecnologia traz consigo novas tendências que moldam o futuro da inteligência artificial e da privacidade. Entre as principais tendências emergentes, destaca-se a crescente adoção de sistemas de inteligência artificial em diversas áreas, incluindo saúde, finanças e até na educação.
A inteligência artificial está se integrando em tecnologias como o machine learning, onde algoritmos aprendem com os dados e melhoram suas funções com o tempo. Essa evolução promete resultados mais precisos e eficientes, mas também aumenta a quantidade de dados que precisam ser coletados e processados. Além disso, a automação está se expandindo rapidamente, impactando diferentes setores do trabalho. Isso cria um cenário onde as pessoas se veem cada vez mais em dúvida sobre o futuro de suas funções profissionais. A personalização de serviços é outra tendência que cresce, permitindo que as empresas ofereçam experiências sob medida, mas gerando também preocupações assertivas sobre a privacidade. Ao garantirmos que a inteligência artificial avance de forma ética e responsável, é necessário ficar atento ao tipo de dados que coletamos e à forma como fazemos isso, levando em consideração a proteção dos dados pessoais e a privacidade dos usuários, criando assim um futuro onde a tecnologia e a privacidade possam coexistir de maneira harmoniosa. À medida que a relevância dos dados pessoais cresce, torna-se cada vez mais urgente o desenvolvimento de medidas de segurança robustas para proteger essa informação. As inovações em segurança de dados, por exemplo, têm se tornado prioridade nas organizações que utilizam inteligência artificial. Novas técnicas de criptografia estão sendo desenvolvidas para proteger a integridade dos dados em trânsito e em repouso. Além disso, a implementação de regulação de acesso estrita e autenticação multifatorial são práticas recomendadas que ajudam a prevenir acessos não autorizados. O uso de inteligência artificial em cibersegurança também ganha destaque, com sistemas que aprendem a identificar padrões de comportamento suspeito e reagem rapidamente a potenciais ameaças. Mesmo assim, a evolução da tecnologia cria um dilema, e enquanto as metodologias de segurança se aprimoram, os ataques cibernéticos também se tornam mais sofisticados. Portanto, é fundamental que as empresas mantenham um ciclo constante de atualização e reforço das suas estratégias de segurança. Assim, a inviolabilidade da privacidade pode ser preservada, permitindo que os usuários sintam confiança em usar produtos e serviços baseados em inteligência artificial, sabendo que suas informações estão protegidas por protocolos de segurança atualizados e eficazes. A necessidade de educação e conscientização é essencial em um mundo cada vez mais digital e dependente da inteligência artificial. Muitas mulheres acima de 50 anos podem se sentir intimidadas por essas novas tecnologias, e por isso, o acesso a informações claras e compreensíveis é crucial. Programas educativos e workshops voltados para esta faixa etária podem ser implementados com o objetivo de ensinar sobre como a inteligência artificial funciona, qual o impacto que ela pode ter em suas vidas, e, sobretudo, como proteger a própria privacidade. Além de informações sobre os riscos, é importante ressaltar os benefícios que a inteligência artificial pode trazer, como aumentar a eficiência nas atividades diárias e oferecer personalização nos serviços. A conscientização sobre a importância de estabelecer senhas fortes, de entender as permissões que se estão concedendo em aplicativos e de reconhecer scans pode fazer toda a diferença na segurança de dados pessoais. Promover um ambiente onde as pessoas se sintam confortáveis e capacitadas a interagir com a tecnologia é fundamental para garantir que todos possam aproveitar o que a inteligência artificial tem a oferecer, sem comprometer sua privacidade. É uma iniciativa que requer esforço conjunto de educadores, empresas e famílias, onde todos têm um papel a desempenhar. O papel da sociedade na regulação da inteligência artificial é cada vez mais importante à medida que a tecnologia avança. Não basta que apenas empresas e governos estabeleçam normas sobre o uso da inteligência artificial, a participação ativa da sociedade é essencial. Isso inclui a formação de grupos de defesa dos direitos dos consumidores e o envolvimento em discussões sobre políticas que impactam a privacidade e a segurança. A pressão popular pode influenciar governos a regularem melhor o uso de inteligência artificial, garantindo que as leis não apenas acompanhem a rápida evolução tecnológica, mas também protejam os cidadãos. O envolvimento cívico é necessário para que experiências e preocupações reais sejam ouvidas nos debates sobre a regulação da inteligência artificial. Além disso, é essencial que haja transparência nas práticas de coleta e uso de dados, para que o público possa exigir responsabilidade das empresas de tecnologia. A promoção de diálogos abertos entre as partes interessadas, desenvolvedores, reguladores, consumidores e a sociedade civil, cria um espaço onde soluções justas e eficientes podem surgir.
Essa união pode ajudar a encontrar o equilíbrio entre inovação e proteção, garantindo que o futuro da inteligência artificial seja seguro e respeitoso com a privacidade de todos nós. A evolução da inteligência artificial oferece inovações e eficiência, mas também gera preocupações significativas em relação à privacidade e ao uso de nossos dados pessoais. É essencial que, como sociedade, busquemos um equilíbrio entre aproveitar os benefícios da tecnologia e proteger nossos direitos. Gostaríamos de saber em qual história você gostaria de ouvir que relacione tecnologia e vida cotidiana. Quais aspectos você considera mais interessantes ou importantes? Como você acha que podemos garantir que a inteligência artificial respeite nossa privacidade? Quais medidas você acredita que deveriam ser priorizadas? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar as próximas discussões sobre tecnologia e sociedade. No próximo vídeo, vamos explorar outra questão fascinante relacionada ao nosso dia a dia. Até lá!